A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 9, a volta gloriosa de Jesus. Nas últimas aulas, nas 3 últimas, nós estávamos estudando sobre o que? A grande tribulação. E a gente pôde ver que a terra estava destruída, ela vai ficar acabada, né? Porque, lembra lá, tinha os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, que era a ira de Deus, o próprio o inimigo também, o anticristo. Então a terra, ela está no verdadeiro caos, totalmente destruída. E nesse momento aqui, o anticristo está no auge da perseguição contra os judeus. Ele quer destruir todo o povo judeu, que é o povo que? O povo escolhido do Senhor. E aí nessa aula nós vamos estudar o quê? Esse fim da grande tribulação, como que vai ser, e também sobre a salvação dos judeus. Vamos lá. Fim da grande tribulação. Ela vai acontecer quando ocorrer o quê? A batalha do Armagedon. E o que significa Armagedon? Armagedon significa Vale do Megido. Ele fica na parte central, norte, né, de Israel. E ali vai ser o local onde vai ocorrer essa batalha. Por isso que é chamado aqui a Batalha do Armagedon. É a batalha final ali da grande tribulação. E como será essa batalha do Armagedon? Satanás e seus demônios reunirão muitas nações sob a direção de quem? Do anticristo, a fim de guerrearem contra Israel para destruí-los. E Israel ficará encurralado. E então o povo israelita vai fazer o quê? Vai começar a clamar. Vai começar a clamar por Deus. Porque ele falou assim, e agora? Eles não têm para onde correr. E aí Jesus vai voltar para libertar o seu povo. Diz assim, lá em Zacarias, capítulo 12, do verso 9 ao 11. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido. Aqui está falando lá em Zacarias, já era uma profecia de algo que ainda vai acontecer, que aí o povo de Israel, eles vão reconhecer, quando Jesus voltar, eles vão reconhecer Jesus, falam assim, nossa, a gente crucificou ele, a gente entregou, a gente rejeitou, e ele sim era o verdadeiro Messias, né? Vamos lá. E como será essa volta de Jesus? Quando Jesus voltar para salvar os judeus dessa grande aflição, todas as pessoas o verão. E a igreja estará junto com ele. Será uma volta gloriosa e triunfante. Olha só, vamos lembrar de uma coisa. Quando Jesus veio arrebatar a igreja, quando ele vir arrebatar a igreja, que nós estudamos na aula passada, somente os salvos viram Jesus. Jesus estava nos ares, nos encontramos nos ares com ele. Vamos lá, os mortos ressuscitaram primeiro, aqueles que estiverem vivos serão transformados e vamos encontrar com o Senhor. Quem que vai ouvir a trombeta? Quem que vai ouvir? Quem que vai ver o Senhor Jesus? Somente os salvos. Só que nessa volta de Jesus para livrar os judeus, lá no final da grande tribulação, na guerra do Armagedon, todos verão Jesus. E Jesus vai vir com os anjos e com a igreja. Olha que maravilha que vai ser. Vamos ler aqui, ó. Apocalipse capítulo 19, do verso 11 ao 15. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele os regerá com uma vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui nesse cavaleiro aqui, quem é? Jesus que vem. E essa parte que eu grifei, que vem o exército, é a igreja. A igreja estará junto com o Senhor nesse momento, nessa batalha final. Como Jesus aniquilará o anticristo e o falso profeta? E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. A besta aqui seria o anticristo, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua
imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, assim, o Senhor, nesse momento da guerra, o anticristo está lá encurralando o povo judeu, o povo de Israel. Ele também quer guerrear contra Deus, mas o nosso Deus, ele é poderoso. E o Senhor Deus lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. E os demais homens, as outras nações, os reis, os chefes de estados que estão ali, os outros exércitos que estão ali, o Senhor somente com a palavra. Quando a gente fala nessa guerra do Armagedon, não vai ser bombas, não vai ser armas, não vai ser nada disso. O nosso Senhor Jesus, ele vai vencer somente com o poder da tua palavra. Ele vai falar e eles serão destruídos. Né? E o anticristo e o falso profeta são os primeiros a serem lançados no lago de fogo e enxofre, que a gente fala que é o inferno. Olha que tristeza, né? O ser humano ser os primeiros a serem lançados ali. É terrível isso, né? Mas e nós temos que estar firmes com o Senhor, esperar sim o arrebatamento. A gente vai participar dessa batalha, mas como? Do lado de Jesus, estando ali junto com o Senhor, com as nossas vestes brancas, montados ali no cavalo. Renata, vai ser exatamente dessa forma? Vai vir um cavalo? Eu não sei como vai ser exatamente, mas eu sei que eu quero estar do lado de Jesus, porque ele sim é o vencedor. Eu quero estar do lado dele, não quero vivenciar essas coisas ruins que estão escritas aqui na palavra do Senhor. Eu já quero estar com Cristo. Estando com Ele, somos mais do que vencedores. Amém? A ceia do grande Deus. E o anjo clamará com grande voz e convocará as aves dos céus para comer a carne dos homens que estavam ao lado do anticristo. Lembra que eu acabei de falar? O Senhor, com a palavra, ele vai destruir aqueles que estavam guerreando contra o povo dele, o povo judeu. E aí vai ser muita gente vai morrer, porque são nações que estão contra Israel, estão encurralando Israel ali. E olha só o que diz aqui, ó, em Apocalipse 19, do verso 17 a 18. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. O Senhor vai mandar aquelas aves que comem a carne das pessoas que estão mortas, né? Porque é muita gente morta ali, e o Senhor manda essas grandes aves, o anjo convoca, e eles acabam com tudo ali. E o que acontece com Satanás? Está lá em Apocalipse 20, do 1 ao 3. Então viu o anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo e fechou, e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, o Senhor pede para o anjo prende Satanás, ele vai ficar no lugar preso por 1000 anos. Então vamos lá. Anticristo e falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. Os outros reis, as outras nações que estavam combatendo como Israel, o Senhor os destrói ali naquele momento, e as aves que comem carne, né, os urubus, as aves, eles acabam com esse povo que está ali. E o Satanás, né, ele é preso por 1000 anos. Judeus após a grande tribulação. Então todo mundo já destruído o mal, né, destruído, Satanás preso, sem anticristo, sem falso profeta. O povo de judeu vê a volta gloriosa de Jesus. E os judeus vivenciando tão grande livramento, no qual Jesus, o verdadeiro Messias, o qual eles rejeitaram, interviu de forma gloriosa e sobrenatural. E o povo judeu passará a crer verdadeiramente em Jesus e viverão como a nação escolhida debaixo da autoridade de Jesus Cristo. É nesse momento que os judeus entendem que eles crucificaram, que eles rejeitaram o verdadeiro Messias. Eles vão reconhecer, eles vão entender que Jesus sim é o único, o suficiente Salvador. Amém? E aí nós chegamos aqui à nossa conclusão. O nosso Deus, ele é vencedor, ele já é vencedor.
né? A gente não tem a menor chance de perder ou de pensar, ai, como... não. Ele é vencedor. Só que assim, é necessário passar por tudo isso, né? Tudo que o Senhor já previu que vai acontecer, mas ele é vencedor. E se nós quisermos ser vencedores, devemos estar sempre ao lado do nosso Deus. E ele é tão maravilhoso que ele sempre está o quê? De braços abertos, nos esperando, né, para nos receber, e é um socorro bem presente no momento da angústia. Que nós venhamos estar com Cristo, né? Pedir a Ele graça, sabedoria, força, para que nós não venhamos passar por isso, para que nós estejamos salvos. E nesse momento que tiver a grande tribulação aqui na terra, nós estejamos com Ele. E Ele é um Deus misericordioso. Se nós agora, neste momento, nós cometermos algum pecado, errarmos, é simples, é só dobrar o nosso joelho, pedir perdão de coração, largar o pecado, que Ele nos perdoa, Ele nos dá mais chance. E quando estivermos aflitos, estivermos cansados, nós clamamos por Ele, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Amém? Então terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.